Aí ele falava, pegue essa criança, porque a mãe dele está passando muito mal. Cuide dessa criança. E ele me deu essa criança e eu peguei essa criança. Aí eu peguei essa criança e dei para a enfermeira. E o enfermeiro me chamou e eu entrei para esse lugar. E aonde eu entrei, eu vi essa pessoa, essa mulher, cheio de aparelho. E eu não entendia, eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não conheço essa pessoa. E aí nessa hora veio o enfermeiro e me deu outra criança. E aí eu falei assim, mas por que outra criança? Ele falou, pegue essa criança. E aí ele me deu essa criança e eu fui na direção e ele falou, olha, aquela ali é a mãe da criança, essa criança aqui está muito mal. E a mãe dele também nem conhece a criança ainda. E eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu peguei e acordei. Nesse sonho eu acordei. E eu fiquei, não dormi mais. E aquela angústia no meu coração, aquele negócio na cabeça, eu não entendia. Meu Deus, por que me deu duas crianças? Essa mulher nesse lugar que eu nunca... Um lugar assim, cheio de aparelho. E aí, foi de manhã, eu falei pro meu marido. Eu falei, Walter, eu não sei. Eu, sabe, tive uma revelação. Eu sonhei com duas mulheres. Eu não sei se eu vou ajudar alguma pessoa, se vai aparecer alguma pessoa para me levar para o Zé Luiz. Eu não sei se é uma pessoa que eu conheço, eu não sei. Eu sei que esse sonho está me incomodando e Deus me mostrou isso. E eu não sabia de nada dela. Não tinha contato, não sabia o que estava acontecendo, nada. E aí meu marido foi trabalhar para o colégio. E quando deu 10 horas, e eu estava com aquela angústia, aquela dor, aquele incômodo. Quando deu mais 10 horas, nós não tinha comida, e o vizinho passou. E aí ele encostou lá, e aí eu falei, o que o senhor leva? Ele falou, carne. Eu falei, eu quero aí 1 quilo de carne. Ele falou, Lili, tu já soube da tua sobrinha? Eu disse, minha sobrinha, qual delas? Ele falou, a Lene, ela está muito mal. Ela está entubada. E aí quando ele me falou isso, eu saí do chão, disse, minha sobrinha, a Lene. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não sei, eu só sei que eles estão pedindo sangue, doação de sangue com urgência, e ela está muito mal. E aí ele não sabia me explicar mais, e eu fiquei agoniada, e meu marido chega muito tarde, e eu não tinha internet, eu não tinha o celular, e eu fiquei naquela agoniação. Aí eu comecei a chorar, e eu pedindo para Deus, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha sobrinha, meu Deus, mas eu quero que tu vá lá, eu não sei, vai lá, manda teus anjos, ajuda a minha sobrinha. Aí quando meu marido chegou, eu não quis nem comer, nem ele. Aí eu falei para ele, ele disse, a minha irmã, ela está desesperada. Eu disse, eu já sei. A Lene, ele falou, pois ela está muito mal. Eu disse assim, olha, almoça que nós vamos embora para lá, para casa da minha cunhada. E aí, nessa hora, o telefone, nós temos um lugar onde entra a internet. E nessa hora, Deus ajudou, a internet voltou. E aí, era essa minha sobrinha aqui, a Mary, essa aqui, tá cuidando do bebê dela. E aí ela chorando, e aí não pegava o telefone, eu peguei, atravessei e foi para casa de uma vizinha. Chegou lá, eu liguei para ela. Só que ela estava tão chorando que eu não entendia o que ela falava. Eu falava, minha filha, me fala o que está acontecendo. E ela, tia, a Lene, o médico praticamente desenganou, já mandou até arrumar a casa. A minha irmã está muito mal. E aí eu não sabia nessa hora o que falar para ela. E aí nessa hora eu comecei também a chorar, passar mal. E ela não teve condição mais de falar comigo. E ela deu para o cunhado dela. E aí é onde ele me falou. Ele falou, se nós estamos providenciando sangue com urgência para ela. Ela está lá em Barcarena, no centro de UTI. E o médico não deu garantia nenhuma. E aí eu vim embora para casa. Nós atravessei para o meu sobrinho e falei para ele, ele nem sabia. E aí ele veio, ainda chegou primeiro do que eu aqui, aí eu vi. E quando eu cheguei, eu encontrei essa minha cunhada, desesperada. E elas estavam lá para a cidade, essa estava com ele. E aí você já imagina que aqui a maioria são mães. Já imagina uma mãe ter uma notícia dessa, de saber que a filha, e ela nem sabia nada, porque eles mentiram, eles não falavam tudo para ela. E eu já sabia o que estava acontecendo. E eu olhei ela, ela disse assim, comadre, vocês não estão me escondendo alguma coisa? E eu disse, não, comadre,
Deus ele vai dar tudo certo. E aí quando eu cheguei, ela queria falar com o Marcos Paulo, não foi, comadre? E ela chorando, comadre. Minha filha, comadre, eu preciso falar com esse pastor, comadre, eu preciso. Irmão, tudo quando é de Deus. E é muito difícil falar com esse pastor, Marcos Paulo. E na hora eu liguei e ele atendeu. Falou, aí eu falei que era a irmã Lili, ainda falei errado, que eu estava toda... E aí ele entendeu que era a irmã Lili e falou, irmã. Eu disse, irmão, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha sobrinha, da minha cunhada Rosilda, que ele conhece, ele já veio aqui. Ela está muito mal na UTI. Ele disse, nós vamos orar. E aí eu desliguei, falei com ele, aí tudo bem, eu fiquei. Aí nós fomos embora, nós fomos dormir na casa da minha cunhada. E aí, irmão, nós fomos para casa. E eu, quando foi à noite, eu não dormia. Eu não entendia aquele sonho, eu não entendia, mas aquela angústia, aquela coisa assim, tu tem que ir, tu tem que fazer alguma coisa. E aí eu fiquei, quando foi no outro dia, aí a situação foi mais difícil. E aí aonde eu falei pro meu marido, eu falei para ele, aí a minha sobrinha, essa bem aqui, ela ligou, não foi, filha? Eu liguei para saber dela. E aí a minha sobrinha falou, titia, a minha irmã não está bem. Titia, a situação está difícil, eu estou aqui, titia. Eu estou sozinha. Eu não tenho nem onde ficar. Uma amiga me levou para casa dela. Titia, se tivesse alguém para orar pela minha irmã. Titia, se tivesse alguém que falasse de Deus para minha irmã, ela ia sair daquele lugar. Você me desculpa que quando... Foram 10 dias de desespero que eu passei lá. A minha sobrinha, só Deus sabe. E aí ela disse, titia, se tivesse alguém que falasse de Deus para minha irmã, ela ia sair daquele lugar, eu creio. Por mais que ela não saísse, mas ela ia com Deus, titia. E quando ela falou isso, nós que somos servos do Senhor e eu que sou um projeto de Deus, já passei, eu falo que eu sou um milagre de Deus. E dessa hora que ela falou, eu disse, minha filha, tem uma pastora, sobrinha nossa em Tucuruí, eu falei, lá em Belém, eu falei, se ela fosse a Marcilene, ela falou, titia, se tivesse. E aí eu fiquei com isso, desliguei o telefone, tá aí meu marido, aí eu comecei a chorar. Meus irmãos, eu fiquei tão desesperada. Você sabe quando a gente dá vontade da gente ir voando, da gente ir para orar, para fazer alguma coisa, para falar de Deus para ela. Eu senti no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fiquei com aquele incômodo, e aí eu chorei, nós não dormimos, meu marido chorava, nós fomos orar, fomos para o quarto, dobremos nosso joelho e começamos a orar. E onde eu toquei Deus tocou no meu coração. E eu lembrei do sonho. Eu disse, Senhor, eu não entendo desse sonho, eu não sei o que tu queria falar comigo, eu não sei o que tu quer de mim, mas Senhor, me dê uma luz. E aí é onde eu senti no meu coração que eu tinha que ir para lá. E aí eu peguei, chamei o meu marido e falei assim, tu tem dinheiro? Ele falou assim, olha, eu tenho aqui 500 reais. Que ele tinha guardado do açaí. E eu disse assim, eu quero ir para lá, para Macarena. E ele foi tão bom que ele disse, tudo bem, pode se arrumar que tu vai. E ele pegou, me deu 300 reais. E eu corri lá, mandei o menino se arrumar para mim me deixar aqui no Tentem. E falei assim, eu vou lá com a comadre falar que eu vou viajar. Aí eu vi e falei para ela que eu ia. E aí eu me arrumei, meu irmão, com a cara e a coragem, que eu nunca fui nesse lugar. E eu fui-me embora, sozinha, viajei. E cheguei lá, eu acho mais 9 horas, né, minha filha? Mais 8 horas, né? E aí ela foi diretamente, Deus foi me caminhando, meus irmãos, e eu fui pedindo para Deus, eu nunca tinha ido, e pedindo com medo de me perder, porque tem que sair do ônibus, pegar outro, e escuro, rua deserta. E aí, mas Deus me guiou e eu fui diretamente. E quando chegou no ônibus para ir para lá, Deus colocou um anjo. Um senhor que a esposa dele estava muito mal. E aí ele disse que ia para o mesmo lugar. Eu falei, então o senhor me avisa quando o senhor descer, que eu quero descer também. Senão eu vou me embora, não vou saber para onde eu vou. E ele falou, tudo bem. Aí quando chegou lá, ele me ajudou a levar minhas coisas.
E aí eu cheguei lá. E aí, meus irmãos, começou o processo. Quando eu cheguei lá, que eu vi essa minha sobrinha, a situação que ela estava, a situação da minha sobrinha, não só pelo desgaste de ver a irmã dela, a minha sobrinha naquela situação, mas também ela não se alimentava, ela estava sozinha, ela estava sem direção, sem saber o que fazer. E aí nós passamos a noite, eu disse, minha filha, eu estou aqui. E ela me abraçou, e eu tenho certeza que ela ficou feliz quando ela me viu. E aí nós ficamos lá nessa casa, e aí nós ia. Ela disse, titia, a senhora vai entrar amanhã. E aí nós, quando foi o primeiro dia que eu fui visitar a minha sobrinha no UTI, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Só quem tem coração para entrar no lugar desse. Meu Deus, quando eu entrei lá, que me prepararam para me entrar, para ver a minha sobrinha, eu queria sair correndo de lá. Quando eu vi o estado da minha sobrinha, cheio de aparelho, toda machucada, toda roxa, toda inchada, meu Deus, aquela situação ali, o meu coração doeu tanto, irmã, que eu disse, meu Deus, veio tanta coisa na minha cabeça, de saber que nós não somos nada. Naquela hora eu pensei em tantas pessoas, eu pensei em tanta gente, eu pensei que poderia ser alguém da minha família, que poderia ser minha mãe, poderia ser qualquer pessoa que poderia estar ali. E aí eu falei, Senhor, me dê força. E eu fui, peguei na mão dela, e aí passei a mão no cabelo dela e disse, filha, a titia está aqui. E aí eu agradeci ao Senhor, obrigada de estar aqui com a minha sobrinha. Pelo menos para me falar desse Deus que transformou a minha vida, esse Deus que me salvou, esse Deus que me deu várias vezes oportunidade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Agora eu entendo por que tu me mostraste que eu tinha o lugar que o Senhor me mostrou era esse, meu Deus. E eu comecei a falar para ela, filha, se tu tem alguma coisa contra Deus, minha filha, alguma coisa, pede perdão. Pede perdão para Deus, minha filha. E comecei a falar com ela. Esse foi o primeiro dia. E quando foi no segundo dia, a mesma coisa. Toda vez que nós entrava, eu com essa minha sobrinha, cada vez era uma coisa, irmã. E aí foi aonde uma esposa do sobrinho do meu marido conhecia aqui a pastora. Ela disse assim, Lili, tem uma pastora, ela está orando, eles vão fazer o propósito, ela está orando, ela quer o seu número. Eu disse, tudo bem, pode dar o meu número para ela. Porque nessas horas, meus irmãos, qualquer ajuda é boa. Uma oração do justo vale tanto que ela está aqui hoje. Ó. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus botou essa pastora aqui, por isso que eu fiz tanto esforço dela estar, porque esse também era meu voto dela estar aqui. Porque hoje em dia, se nós contar uma coisa, as pessoas não acreditam mais na gente. Por isso que o meu voto que eu fiz foi para ela estar aqui. Aleluia. Porque muitos duvidam do que a gente fala, ao te dar algum testemunho, às vezes a pessoa fala, ela está mentindo. Isso não aconteceu. E aí Deus colocou a pastora. E toda vez que eu ia para entrar lá com ela, a pastora falava as coisas boas, né, pastora? Quando eu saía de lá, sem esperança, meu amor, era aquela coisa, eu tinha esperança, eu tinha fé, eu tinha paciência, só que era uma tristeza tão grande quando a gente saía de lá e deixava ela. Porque nós não sabíamos que isso ia ser a última vez que eu ia tocar na mão dela, que eu ia pegar no cabelo dela, que eu fazia carinho nela. Quando eu saía de lá da UTI, para mim, aquela dor era tão grande que, para mim, eu não ia mais ver ela. Não ia entrar mais lá naquele lugar, ver ela mais. É uma dor tão grande, uma angústia. E aí, quando eu saía, ela me fortalecia. Aleluia, Ela falava glória assim, a Deus. e aí eu contava para ela. Ela falava, tenha paciência, Deus está no comando, vai dar certo, amanhã é outro dia. E assim foi, ela foi nesse processo.
E aí aconteceu que a minha sobrinha tive que vir para cá. E aí ela estava angustiada, eu não sabia o que ela tinha. E eu sabia que alguma coisa estava incomodando ela. Eu sabia que ela estava se fazendo de forte. Mas eu estava acompanhando a minha sobrinha. Ela não comia direito, ela não dormia. Eu sei que ela estava com aquela dor guardada aqui dentro, sem direção. E aí nesse dia eu ouvi a noite toda, ela não dormiu, falando com uma amiga dela. E aí eu falei assim, Deus tocou, falou assim, olha, tu tem a tua Bíblia, porque eu levei a minha Bíblia. Lê para ela, fala do teu Deus para ela, conforta que ela não está aguentando. E aí quando foi, de manhã eu disse, minha filha, e aí nós tínhamos, mas já estava acabando o dinheiro. Nós andamos naquele lugar, irmã, para procurar hotel, tudo caro. E nós não tínhamos dinheiro com ela. E aí aonde Deus colocou nós num lugar assim, hotel do viajante, R$50 por dia. E aí onde encontrei essa bênção aqui, que ele já está 4 ou 5 meses comigo, o pastor Duarte, lá de Bacarena, nesse hotel. E aonde ele viu, não foi, pastor? O nosso choro, a nossa angústia, ele vai falar depois. E aí ele viu, naquele dia, o nosso choro. E nesse dia, nós não tinha, nós estávamos morrendo de fome, irmã, nós não tinha água para dar e beber. Nós não tínhamos o que comer. Nós tínhamos uma mão. E eu disse, minha filha, já estava tudo fechado. A gente não conhece, né, irmão? Onde que a gente vai sair? Num lugar que a gente não conhece. E eu morrendo de fome, eu tenho tanto problema que eu não posso ficar sem me alimentar. Isso me dói quando eu me lembro. E aí eu disse, minha filha, nós temos uma mão para comer esse mamão e Deus vai nos ajudar amanhã outro dia. Aleluia. E eu disse, minha filha, come esse pedaço de mamão, ela não queria comer nada. E aí eu disse, minha filha, escolhe aí um versículo para me ler para ti. Qualquer versículo, minha filha. Tem que ser forte, vai dar tudo certo, minha filha, nós temos que ter fé, eu falei para ela. E aí ela escolheu o Salmo 10. E eu comecei a ler para ela. E ela começou a chorar, titia, pelo amor de Deus, eu não quero perder minha irmã, titia. A minha irmã tem 3 crianças, que as crianças precisam dela. Minha mãe não vai aguentar. E eu disse, minha filha, tem fé, vai dar tudo certo. Onde o pastor bateu lá no quarto. E ele disse, irmã, eu sou pastor Eduardo. Mas nós não conhecia, a gente vai abrir a porta, né? Ele insistiu de novo, e aí eu abri. Eu falei, Preto, eu vou abrir, abre, titia. Ela abriu. E aí ele pegou, veio, aí eu falei, eu tô lendo para ela que ela escolheu o Salmo dela. Ele falou, pode continuar. Aí eu terminei de ler e eu falei, agora, pastor, o senhor pregue para ela. E ele começou a falar coisas bonitas para ela. Fortaleceu o coração dela e o meu também. E aí nós passamos por isso e ela resolveu vir embora. E ela estava com R$100 e eu com 100. Ela disse, titia, a senhora vai ficar com 100. Eu falei, vai-te embora que eu dou conta. Mas, irmã, eu estava tão, não sei onde eu estava, que como uma pessoa ficar num lugar que não conhece, indo, pagando, né, minha filha, moto, pagando ônibus, tem que comer com R$100 e pagando 50 por dia. Glória a Deus. E aí ela veio embora, nós fomos de madrugada levar ela. E ela veio embora resolver a situação dela, que ela tinha deixado a filha dela. E eu fiquei sozinha. E outra coisa, aí eu disse, vai minha filha que eu vou dar conta. Mas eu não lembrei na hora que a responsabilidade que eu fiquei sozinha lá. Sem dinheiro e sozinha. E sem ser da família, porque eu sou da família, porque eu sou mulher do tio dela. E aí já pensou, aí quando ela veio embora, quando eu voltei pro hotel, aí eu fiquei sentada. Aí eu senti falta dela. Porque era ela que me dava aquela força. E aí eu desabei. Aí a ficha caiu. Eu disse, meu Deus, ela foi embora, a irmã dela. Eu fiquei sozinha, já pensou se acontece alguma coisa? Como é que eu vou resolver? Eu vou pagar R$50 agora e vou ficar com 50, o que eu vou comer? E aí eu comecei a chorar. Eu disse, eu quero ir embora daqui. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, eu não vou hoje no hospital. E aí eu fiquei desesperada, minhas irmãs, eu fiquei desesperada, que só Deus sabe como eu fiquei. E aí eu peguei, paguei os 50 pro irmão e fui-me embora lá no hospital. Foi andando. Meio-dia eu me arrumei e fui andando.
E eu passei mal, e eu com medo de acontecer alguma coisa, todo mundo olhando, eu com aquele cabelão, andando meio-dia no grande sol quente. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu estava sem rumo. E aí eu fui, quando eu ia... Aí depois eu lembrei, eu falei, meu Deus, não sei nem onde é esse hospital. Eu estou andando, eu não chego lá. E aí passou uma moto, eu peguei e fui embora. Ela me disse, a senhora está muito longe. Eu falei, me leva para esse hospital da maternidade infantil lá. Maternidade infantil. E eu fui. E aí quando chegou lá, cheguei muito atrasada. E aí a menina falou assim, a senhora é a tia da Rosilene? Eu disse, ela falou, olha, a doutora quer falar muito com a senhora. Estão lhe chamando desde cedo. E aí quando ela falou assim, eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E aí eu falei, o que é? Ele disse, não, a senhora tem que entrar lá dentro. E aí eu peguei, saí, me prepararam e fui. E aí quando eu entrei lá dentro, a minha sobrinha tinha piorado. E aí o doutor me chamou e disse para mim, falou assim, olha, eu mandei chamar uma doutora daquela infecção lá, que eu não sei nem como é o nome. E eu mandei chamar e ela vai avaliar ela. Nós vamos fazer de novo o exame. E cadê a irmã dela? E aí eu contei, ela tinha falado que ia viajar. E aí eu falei, eu estou sozinha. Aí ele me disse, pois é, nós vamos pedir essa doutora, ela vai vir, mas o estado dela se agravou. E aí eu peguei e falei, tá, tudo bem. E aí a senhora vai entrar? Vou. E aí eu peguei e entrei. Aí quando eu entrei, que eu vi a situação da minha sobrinha, eu saí de lá desesperada, muito triste a sair de lá. E aí eu cheguei, eles tinham alugado uma kitnet. Ela disse, titia, pegue a chave e vá para a kitnet, que eu não tinha mais dinheiro para pagar o hotel. E eu fui-me embora. E essa kitnet, aí já era tarde, quando eu vim no hospital, já era tarde, mais 8 horas da noite. E eu fiquei nesse lugar, sem água, um grande calor, não tinha água para tomar banho. E aí é onde de novo eu caí em desespero, e eu fiquei com muito medo. E eu estava muito sem esperança nesse dia. E aí é onde eu comecei a falar com Deus, e aí Deus ajudou, aonde uma pessoa que ela não veio, ela não está aqui, mas ela também fez parte disso, ela que me deu, falou para mim, ela ligou para mim, a irmã Silene, e disse, eu falei, irmã, está acontecendo assim, assim. Ela falou, como está, menina? Eu contei. Aí eu disse, irmã, eu não sei mais o que eu faço. Ela falou, irmã, a senhora é uma escolhida de Deus, a senhora trabalha com isso. Deus, ele deu uma chance para a senhora. Ela falou assim mesmo para mim, eu chorando no telefone. Ela disse, Deus deu uma chance para a senhora fazer isso, para a senhora ajudar as pessoas. A senhora não está aí por acaso. Deus não levou a senhora para ir, para a senhora ficar de braço cruzado. Vê o que a senhora faz aí com Deus, irmã. Lute, faça alguma coisa, algum propósito. Aí eu disse para ela, mas o que, irmã, eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela disse, irmã, peça para Deus a direção que Ele vai tocar no seu coração. E aí eu passei a noite, e quando foi de manhã, que deu horário, eu fui. Isso era uma sexta-feira. A minha sobrinha ia chegar no outro dia. E aí eu fui. Quando chegou lá, o médico já tinha o resultado, né, dos exames, das coisas. Ele disse que o estado dela só era Deus, estava desenganada. Eu falei, não foi, pastora, para a senhora, e a senhora também tive a revelação, não foi? E eu disse, pastora, eu não tenho mais esperança. E aí a senhora disse assim, mas não perca, não foi? E aí eu entrei e eu disse, Senhor, e como eu não tinha o que comer, eu não tinha comido nada, eu aproveitei o jejum. E eu acredito que é Deus que queria isso, irmã. E nem água eu não tinha tomado, e Deus me sustentou. E eu entrei lá e disse, Senhor, se for hoje o último dia que eu vou entrar, porque eu falei que eu não ia, eu vim embora, eu queria vir embora, eu não estava bem. Hoje, Senhor, tudo é nada. Viu o que tu faz? Usa a minha boca, me usa para me fazer alguma coisa, Senhor. Se tu não me mandou aqui por acaso. Agora eu entendo, Senhor. Aleluia. No pensamento. Aí cheguei lá, eu fui, peguei, a mão dela estava tão inchada. E aí o médico falou assim, se aproxima dela, irmã. Ele falou, dona, fale com ela, conversa, porque ela já está 10 dias na UTI.
E nós não podemos mais ficar com ela assim nesse aparelho, porque é contra a ética. Nós temos que tirar. Se ela não reagir, nós vamos ter que tirar o aparelho. Praticamente ele despachou. E aí ele disse, conversa, fale no ouvido dela, faça alguma coisa. Eu disse assim, doutor, ela está desenganada dos médicos, mas o Deus que eu sirvo, ela não está. E aí eu fui consegui pegar a mãozinha dela que estava tão inchada. E peguei assim, e eu fui no ouvido dela, eu beijei aqui nisso dela, por isso que eu perguntei se ela sentia alguma coisa. Aí eu beijei, e aí é onde eu falei, Senhor, eu quero, Senhor, fazer um acordo contigo. Quero fazer um voto, eu quero fazer, Senhor, aqui um desafio contigo, Senhor. Senhor, a minha sobrinha, ela tem 3 crianças. Tem uma criança que precisa tanto dela, bebezinha, que nem conhece o rosto dela, conversando com ela. E aí eu peguei na mão dela e falei, minha filha, levanta, reage, minha filha, reage. Tu é tão amada. Minha filha, se tu soubesse tanto de gente que está orando por ti. Minha filha, se tu soubesse nas redes sociais, tanto de gente, minha filha, fazendo campanha para ti. Minha filha, tu é tão amada. Tem tantas pessoas, minha filha, no pé do Senhor. Eu disse, minha filha, reage, nós te amamos. Nós precisamos de ti, minha filha. Tuas crianças precisam de ti. A tua mãe, ela não vai suportar, minha filha, se tu abandonar, se tu ir. E aí comecei a falar, minha filha, levanta, reage, Lene, minha filha, entrega a tua vida na mão do Senhor. Minha filha, se tu... E aí eu falei, Senhor, se for para tu levar a minha sobrinha, que ela vá com Deus, que ela vá contigo, segura na mão dela, Senhor. Não deixa que a minha sobrinha, meu Deus, faça em tu, Senhor. Vê o que tu faz, meu Deus. Senhor, se tu fazer a mim, se tu der mais uma chance para minha sobrinha, eu vou dar uma grande festa para ti, Senhor. E ela vai estar sentada como ela está aqui. Glória a Deus. Senhor, e eu vou dar o meu testemunho, Senhor. Se tu fazer isso, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém para pedir para ti. Eu sou uma pobre pecadora. Eu sou uma pessoa, Senhor, pequenininha. Mas, Senhor, eu sei que tu me deu uma chance, eu sei que tu cuidou de mim. Eu entreguei minha alma nas tuas mãos, Senhor. Então, por favor, Senhor, se eu tenho alguma coisa, meu Pai, merecimento, Senhor, eu te peço isso. E aí eu beijei ela e saí de lá. Saí de lá e fui-me embora para lá, para essa kitnet. E quando foi no outro dia que eu cheguei, que eu vou entrando, eu pensei que era até para eles me darem notícia mal. E aonde a enfermeira falou assim, nós tiramos 2 aparelhos dela. Aleluia. Ela reagiu. Oh, glória. E aí nessa hora, a gente fica tão feliz de saber que esse Deus, ele pode tudo. Aleluia. Esse Deus, ele é tão maravilhoso. Esse Deus, ele tira a gente lá do fundo do poço. Esse Deus, ele é tão maravilhoso. Mas infelizmente, hoje em dia, às vezes a gente pergunta, você quer aceitar Jesus? Não, eu não quero. Você quer entregar a sua vida na mão de Deus? Não, não estou preparada. Você quer fazer um pacto com esse Deus maravilhoso? Não. Você aceita Jesus? Já aceitei desde quando eu nasci. Mas sim, quando fala aceitar Jesus, quando fala fazer um pacto, é nós colocar Ele na nossa vida, é nós entregar a nossa vida, nós viver para Ele. Nós ser fiel a Ele. Mas infelizmente, eu vou falar o que Deus está tocando no meu coração. Aleluia. Infelizmente hoje eles só querem a cura, não querem o dono Curador. da cura.
Aleluia. E eu, por causa disso, Deus sabe, eu fiquei tão revoltada. Eu fiquei tão revoltada e eu adoeci. Quase eu morro. A diabetes foi para 400. Gente, eu tenho tantos sintomas, porque a gente paga o preço pela vida dos outros. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele é justo. Por isso que eu precisava fazer esse culto de ação de graça para mim. Aleluia. Sabe, me livrar. Porque Deus, Ele é justo. Ele estava cobrando isso. Glória a Deus. E eu fico muito triste de saber que esse Deus é tão maravilhoso. Ele deu uma nova chance para minha sobrinha. Ela é uma vitoriosa. Glória a Porque eu Deus. falo que só quem estava ali, eu e ela, sabemos que por tudo que ela passou, e os médicos também que cuidaram dela, porque Deus, Ele usou todo mundo. Deus usou eu. Eu fui lá, não foi porque eu quis. Eu fui lá porque Deus me mandou. Eu precisava ir falar desse Deus. Eu precisava lutar e falar desse Deus maravilhoso. Aleluia. Eu falava desse Deus para os médicos quando eu entrava, para as enfermeiras. O médico disse para mim um dia: irmã, eu não sou crente, eu não sou católico, eu nem sei o que eu sou. Porque eu trabalho tanto que eu nem agradeço para Deus. Eu disse: pois o meu Deus que eu entreguei minha vida, Ele é maravilhoso, doutor. Ele vai usar o Senhor e o Senhor vai fazer de tudo, pelo amor de Deus, para salvar a vida da minha sobrinha. Glória a Deus. E eu creio, porque a minha sobrinha disse que ele raspou até a cabeça dele, do voto que ele fez para ela. E Deus usou todo mundo, todas as pessoas, para dar uma chance para ela. Porque Deus, Ele faz assim, Deus usa qualquer coisa para Ele dar um sinal na vida da gente. Às vezes nós somos teimosos, às vezes nós não entendemos, mas Deus, quando Ele quer, Ele transforma, Ele faz tudo. Aleluia. E hoje, eu fiz muito, eu queria fazer esse culto em tantos lugares, mas como eu estou falando, tinha que ser aqui, tinha que ser conosco, e tinha que ser nessa casa, aqui da minha cunhada. Eu estou 20 e poucos anos nessa família. Eu amo essas meninas. Desde quando eu me meti com o meu marido, essas meninas eram pequenas. Eu considero elas como minhas filhas. Aleluia, é verdade. E tudo que eu fiz por amor. Aleluia. Eu não me arrependo. E eu agradeço todos os dias. Toda vez que eu vejo ela, eu me sinto assim, uma coisa tão alegre dentro de mim, de ver que ela está bem. Glória a Então eu Deus. quero te deixar eu quero deixar umas palavras hoje para minha cunhada, para essa minha sobrinha, que busque esse Deus, não esqueça desse Deus maravilhoso, porque o Deus, Ele é justo, Glória a Deus. para que não venha mais sofrimento pela frente, Aleluia, Deus. porque tudo que acontece na vida da gente é permitido por Deus. Deus, pela E tudo desobediência. tem um propósito, tudo tem um porquê. E eu acredito que Deus tem propósito na vida dessa família. Deus tem ação, Deus tem obra aqui nessa família. Deus, sabe, quer fazer tanta coisa nessa Glória. casa, nesse lar, nessa família. Aleluia. E eu falo, eu imploro, busque a Deus. Entrego a vida de vocês. Faça um pacto com esse Deus maravilhoso. Porque o que nós passamos foi um sofrimento tão grande, que só Ele lá lhe sabe. Glória a Deus. Então, era esse meu testemunho. Glória a Deus. Era esse testemunho pacto que eu fiz com Deus. E hoje eu estou contando. E eu agradeço. Eu agradeço todos os irmãos. Eu agradeço as orações que os irmãos tiveram pela minha sobrinha. Aleluia. Glória a Deus. E não esqueço dessa pobre Lili. Ore sempre por mim. E não me abandone, meus irmãos. E muito obrigado por vocês estarem. Vocês moram no meu coração. Eu aprendi a amar a pastora, eu nem conhecia. Já amo ela. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Sobre o círculo de oração do João.